o usuário clicou no anúncio no seu diretório, isso para você mostrar para o usuário que o anúncio tem bastante acesso, ou para você mostrar para o cliente, o anunciante, né, que o site dele está recebendo acesso. Então fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como vai fazer isso fácil usando Dynamic Field, Elementor e o nosso plugin de contador de views no front-end sem usar nenhuma linha de código. Fica comigo até o final. O que eu tenho aqui então? Primeiramente, um CPT, né, um Custom Post Type criado. Eu desenvolvi ele aqui com JetGenie e Elementor, e ele chama aqui Empresas. Esse é o CPT. Vou pegar aqui, ó, esse novo cliente aqui, por exemplo, que eu acabei de criar essa página aqui para ele. Dentro do CPT, eu criei lá já um metaname, lá, um campo de dados que chama views. Então, ó, tá vendo aqui, ó, é um metaname views. Então eu já iniciei aqui ele com 1 e com o nosso plugin, a cada interação que o usuário clicar no anúncio vai incrementar um acesso ali, assim você vai conseguir visualizar ele lá no front-end, tá? Se você tem o CPT, criou o CPT bonitinho lá no JetEngine, criou seu listing grid e você não criou o metacampo lá views, o nosso plugin cria automaticamente esse campo lá, então fica tranquilo. Então você viu lá no nosso Custom Post Type ali do Dynamic Field que a gente criou lá o campo views, mas não tem problema, porque se não tiver o nosso plugin, você instala o nosso plugin e ele vai fazer isso para você. Então aqui, ó, veja que eu tenho aqui na dash aqui dos posts de tipo empresa, né, do Custom Post Type tipo empresa que eu criei. Então eu tenho o nome da minha empresa, se ele é destaque, né, que também é um metacampo que eu criei lá com Dynamic, com JetEngine, né? E você veja que eu não tenho nada aqui. Então se eu quiser alterar aqui se a empresa é destaque ou não, eu tenho que entrar em cada post lá e alterar no switch. Então o nosso plugin ele vai criar aqui um campo com uma chave liga-desliga que você muda ele para destaque ou não aqui no front, né? E ele altera lá no banco, altera no CPT sem você entrar no back-end do site. Vou te mostrar aqui então. Vou lá em plugins. Vou adicionar um novo plugin. No caso aqui, eu vou enviar lá o arquivo, o plugin que eu preciso. Deixa eu sair daqui. Vou arrastar ele aqui, que eu tenho ele mais fácil. Vou arrastar ele aqui, é o nosso plugin. Ele chama Controle Destaque Empresa, bem intuitivo. Vou instalar esse. Instalar agora. Prontinho. Ele está vendo que tem uma atualização, já é uma nova versão, estou atualizando aqui. E aí você vai ver que vai ficar bem legal. Ativa o plugin. E olha só, lembra que quando a gente criou lá na dashboard do CPT Empresas, não tinha essa opção que eu fiquei sinalizando que a gente ia instalar? Olha só que legal. Ele apareceu aqui, ó, essa chave liga-desliga do nosso campo destaque lá. Como que a gente usa isso? Então, lá na Dash você tem todas as empresas cadastradas, mas tem aquela que é premium, que tem um plano um pouquinho melhor, que você quer destacar na melhor. Então, cria lá o campo destaque no Dynamic Field, com a chave switch, né? E agora a gente, com o nosso plugin, a gente consegue ativar e desativar ele aqui, ó. Veja só, por exemplo, aqui, ó, ele tá false, né? Quando eu ativo ele, ele vai passar para true lá no CPT, né? Então, ó, vou mostrar lá para vocês verem. Eu vou dar um editar para mim lá, ó, ele tá false aqui, né? E eu ativei ele aqui via plugin. Vamos ver como ele se comporta lá no post type. Ó,
Instalação de câmeras. Vou descer aqui até meu post type, informações da empresa. Ó, veja que o campo destaque habilitou aqui da empresa, né? Então, ele estava desabilitado, estava false. Para que eu ativei ele lá no front com o nosso plugin, ele já ativou aqui o campo, o switch destaque. Agora quer ver, ó, veja que ele já está true aqui. Quando eu inativar aqui, que é o caso desse cliente que ele já não é mais premium, né? Ele já vai estar desativado lá no CPT. Maravilha! Essa aqui é a facilidade, fácil de utilizar. E agora o mais legal, como mostrar isso lá no post, né? Lá no card do post na home, para que o usuário veja quantas visualizações. Então eu tenho lá o post type criado e criei também o listing, né? Então vou lá para o listing. Olha que bacana. Então aqui eu tenho listing empresa, destaque, vou editar aqui. Maravilha, esse é o primeiro, aquele anúncio que eu falei que eu acabei de criar aqui dentro do portal em Cotia. E agora eu quero colocar aqui, ó, embaixo do título aqui do post, eu quero colocar quantas visualizações esse post está tendo. Então, o nosso plugin criou lá dentro do post type o metaname, né, views, e a cada interação que tiver com o anúncio, ele vai somando mais um, e a gente agora quer trazer ele aqui para o front, para a gente demonstrar. Então eu vou pegar aqui um campo, um widget aqui do Jet Engine, que é o Dynamic Field, vou colocar aqui embaixo. Ele está buscando o título do post, eu vou mudar ele aqui para Metadate, né? Aqui no MetaField eu vou buscar lá o campo Views, que eu criei lá no CPT, ou que o nosso plugin, veja que ele já trouxe ali, ó, uma visualização. Vou colocar aqui um ícone, eu gosto aqui do olhinho, olha lá, né? E vou fazer um Customize Field aqui, ó, percentual S, e vou colocar um visualizações. Olha que maravilha. Então, já temos aqui a quantidade de views. Eu coloquei ele aqui no nosso listing grid. Quando a gente colocar ele lá no front, ele vai aparecer a visualização. E a cada vez que tiver uma atualização, ele vai somando uma visualização aqui, até que você tenha visualizações legais. Aqui depois você pode fazer uma customização, né? Tudo no Elementor aqui, como eu prometi, sem nenhuma linha de código, né? Vou mudar aqui um color primário, tipografia, vou usar aqui o REN. Quem já viu meus vídeos aí sabe que eu só uso REN e EN e não pixels, né, porque ele se adapta. Vou pegar aqui o ícone também, vou botar a mesma cor e vou de novo aqui o REN, deixar ele um pouquinho maior para ficar um olhinho legal ali. Um avançado aqui para colocar no centro. E tá aí, ó. Eu já tenho o número de visualizações do post. Vou publicar ele aqui. E vou ver se ele resolveu lá no front para mim. Para a gente ver se a missão foi cumprida. Vou lá visitar o site lá no painel. E agora eu quero ver se o destaque está aparecendo. Olha aqui, ó, com as visualizações, conforme eu coloquei lá no nosso back-end. Tá bom? Legal? Depois, se você quiser saber aí como que eu criei os listings, post type dynamic, como que eu chamei ele aqui na página, deixa no comentário aí que eu gravo um vídeo para vocês. Valeu? Obrigado!